Olá, pessoal, boa noite. Boa noite. Oi, boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Olá. Espero Boa que noite, estejam todos bem. professor. Boa Boa noite. Boa Boa noite, noite. professor. Bom, vamos lá. Vamos iniciar mais uma aulinha, seguindo nosso roteiro aí. Nós estamos na unidade 3, consultoria em recursos humanos, métodos e técnicas para o diagnóstico, e hoje nós vamos falar sobre o diagnóstico organizacional, quais são os métodos e técnicas que a gente pode utilizar para levantar um diagnóstico aí organizacional, ok? Deixa eu avisar uma coisa a vocês. Se por acaso o sinal cair, vocês esperam um minutinho que eu volto a reconectar, tá? Hoje de manhã eu tive problema com a minha internet aqui, ela caiu e eu consegui reconectar, tá? Embora eu tenha duas redes aqui, que já é para mim ficar meio prevenido, né? Quando caiu uma, outra já entra automática, mas hoje parece que a coisa está meio instável aqui, então se por acaso cair, espera uns minutinhos que eu volto a reconectar, tá? Aí se demorar muito, alguém pode até mandar uma mensagem perguntando o que está acontecendo aí, tá bom? Mas provavelmente é só uma queda. Eu acredito que esse horário não vai acontecer, né? Eu acho, né? Então, vamos imaginar desta forma, tá? Bom, para que a gente possa fazer aí o diagnóstico organizacional, né, nós temos alguns modelos, algumas técnicas, algumas formas de fazer tudo isso, tá? Bom, em todos os casos que a gente vai fazer o diagnóstico organizacional, ele funciona sempre da mesma maneira, tá? Primeiro é realizada uma avaliação da organização, onde nós usamos diferentes métodos. Então, por exemplo, eu vou usar entrevista, eu vou usar pesquisa, eu vou usar observação, e diferentes fontes de informação, né? Funcionário, líder, cliente, fornecedor, para mim ter uma imagem mais específica aí possível do que eu quero fazer. Tá? Bom, o objetivo do diagnóstico organizacional é, basicamente, identificar um problema que, porventura, você esteja enfrentando dentro da organização, né? A empresa está enfrentando, sei lá, tipo de problema de funcionários não se entendendo, então eu tenho lá problema de relacionamento, ou alguém que não está atendendo muito bem um cliente, né? Enfim, você tem aí N problemas na empresa que o diagnóstico organizacional, quando ele é bem feitinho, quando ele é bem mapeado, você vai levantar todos esses problemas, ok? Ele também determina as causas para que o gerenciamento possa planejar solução, óbvio. A partir do momento que você identifica que você tem um problema, você precisa identificar a causa, né? Não basta só eu identificar o problema. Eu preciso identificar o problema e buscar a causa, tá? Não adianta só eu agir no problema, porque se eu continuar com a causa, o problema vai sempre persistir, tá? Vamos pegar um exemplo basicão aí. Você trabalha aí, por exemplo, na área de vendas, comercial, você emite lá a nota fiscal, aquela coisa toda, né? É tirado o pedido, você emite a nota, e nota sim, nota não, uma sai errado. Quer dizer, existe ali um problema, nota saindo errado. Não adianta só eu chamar a atenção da pessoa e dizer, olha, você está errando em alguma coisa, você não está prestando atenção, o que é que está acontecendo? Eu preciso levantar a causa, por que todo instante, nota sim, nota não, eu tenho uma nota que esteja saindo errado. Então, eu preciso descobrir a causa, né? Funcionário despreparado, não teve lá o treinamento necessário, ou quem está tirando o pedido não está preenchendo o pedido de forma correta, está colocando CFOP
ao contrário, errado, ou o produto está cadastrado com CFOP diferente daquilo que ele deveria estar, enfim. Você tem aí N maneiras de descobrir essa causa, tá? E aí, desde o início do desenvolvimento organizacional, o diagnóstico deixou de ser uma abordagem puramente comportamental, que era antigamente, porque nós estamos falando de desenvolvimento organizacional da organização, então isso tinha uma ligação muito direta com o comportamento das pessoas, né? E deixando disso, ele passou a ser puramente estratégico e muito mais abrangente, tá? E aí ele passa a considerar também as intervenções humanas isoladamente, ok? Ou seja, quando eu levanto o diagnóstico organizacional, eu tanto vejo o que está acontecendo com o grupo, como eu também faço uma intervenção isoladamente, tá? Para ver o que pode estar acontecendo, se é problema só de grupo, ou se é problema individual, ou se é quando o individual entra no grupo, tá? Tudo isso é importante, ok? O diagnóstico também, e isso já é conhecido de todos nós levantamos, e é importante nós levantarmos tudo isso, né? Os pontos fortes e os pontos fracos, né? Isso vai fazer com que o meu diagnóstico, tá? Seja muito mais eficaz, ok? Bom, o diagnóstico organizacional, ele é uma forma eficaz de ver uma organização, identificar as lacunas entre o desempenho atual e o desejado, de como você pode atingir os seus objetivos, ok? O diagnóstico, ele pode ser limitado a uma equipe, a um projeto, a uma empresa, a um determinado grupo, um departamento, enfim. Você pode levantar o diagnóstico da maneira que você quiser, né? Você não precisa necessariamente fazer o diagnóstico da sua empresa toda. Você pode fazer por partes, você pode fazer por um departamento. De repente, eu tenho um determinado problema na minha linha de produção, por exemplo. Então, eu vou levantar o diagnóstico ali na linha de produção, porque é ali que eu estou tendo problemas, né? Então, é ali que me interessa que eu descubra o que possa estar acontecendo, tá? E aí, nesse levantamento de processo, eu passo por 3 etapas, né? Primeiro, entrar publicamente em um sistema humano. O que significa publicamente um sistema humano? Realmente, eu vou utilizar o meu colaborador, né? Utilizar o meu funcionário, eu vou perguntar o que está acontecendo, eu vou usar de inquisição, né? Eu vou utilizar esta pessoa. Então, nós vamos ver um pouquinho mais para frente, né? Eu vou sentar, eu vou conversar, eu vou explorar esse funcionário para saber o que é que está acontecendo. Por isso que eu falo que é entrar publicamente em um sistema humano. Então, eu vou perguntar às pessoas, eu vou envolver essas pessoas. Tá? Depois, eu vou coletar dados vários em diferentes experiências. Tá? Então, eu vou usar uma série de medidas, né? Diferentes experiências para que eu possa coletar esses dados. Né? O que significa diferentes experiências? Um determinado horário eu vou coletar uma informação, depois numa outra situação eu coleto outros dados, num outro momento eu coleto outros dados, então é em diferentes experiências, em diferentes situações, tá? Porque se eu coletar o dado sempre no mesmo dia, na mesma hora, do mesmo jeito, eu vou correr o risco de não ter uma eficácia naquilo que eu estou querendo levantar, naquilo que eu estou querendo saber, tá? Então, eu preciso sempre utilizar diferentes maneiras, diferentes métodos, diferentes experiências, tá? Para que eu possa ter aí uma série de dados, ok? Depois, fornecer feedback ao sistema para promover o desempenho corporativo. Claro, eu faço todo o mapeamento, depois eu preciso pegar todos esses dados, entregar para alguém, para que possa promover o desempenho corporativo, para ver o que nós vamos fazer, de que forma que nós vamos fazer, né? De que maneira que a gente vai trabalhar, ok? Então, isso é uma abordagem muito bem estruturada, que vai avaliar toda a operação, toda a eficiência da organização,
ok? Nada disso é feito sem um bom planejamento. Aliás, nós não devemos trabalhar sem um planejamento. Tudo tem que ser muito bem planejado, muito bem organizado, tá? Em todos os casos, ele vai funcionar da mesma maneira. Por exemplo, primeiro, você realiza uma avaliação da organização usando diferentes métodos. Então, eu posso usar entrevista, pesquisa, questionário, a observação, tá? E outras maneiras que, porventura, você queira utilizar para avaliar, né, o que você quer. Nada te impede de você criar uma rotina, criar um formulário, criar uma pesquisa para fazer o seu levantamento. Nós sabemos que nós falamos aqui de uma maneira genérica e isso vai variar muito de empresa para empresa, de problema para problema, a forma que você quer trabalhar, do jeito que você quer trabalhar, tem o seu DNA, você coloca lá o seu DNA, qual o objetivo que você quer atingir, tá? Mas nós estamos falando aqui de uma maneira genérica. Desculpa, de uma maneira genérica, tá? Professor, Oi? Oi? pra mim não tá aparecendo os slides. Para mais alguém não está aparecendo o slide? Para mim também não. Mais alguém? Pra mim tá normal. Quem é? Cristina. Cristina, é a Solange que não está aparecendo, Solange? Isso, professor, não tá. André, está aparecendo para você? Para mim tá aparecendo aqui. Luana, está aparecendo para você? Luana não está na aula? Não. Isabel, está aparecendo para você? Tá sim, professor. Reginaldo? Aparecendo. Ok. Bom, então é problema na máquina de vocês. O que vocês podem fazer... Pra mim também tá normal. Ok, obrigado. O que vocês podem fazer é sair e entrar novamente. Tá. Eu espero 2 minutinhos, tá bom? Tá bom, então. Obrigado, senhor. Nada. Esperar 2 minutinhos, tá, colegas? O professor, Diga. poderia retornar o slide, por favor? Eu desconectei agora, só para me copiar um detalhezinho que ficou para trás. Isso Obrigado. tá postado lá, tá? Ah, tá, mas como vai esperar os 2 minutinhos, dá para mim pegar esse detalhe que ficou para trás. O que talvez seja importante você fazer, eu não quero ensinar o Padre Nosso ao vigário, óbvio, né? Mas é as coisas que eu falo que às vezes não está no slide, né? Aí sim seria interessante você copiar ou depois assistir a aula gravada, caso você tenha alguma dúvida, né? Professor, voltou, Eu obrigada. mesclo o que está escrito com o que você fala, professor. Ah, tá bom. Professor, Oi. a Luana disse que tá sem áudio, mas que tá aparecendo lá para ela normal, ela tá conseguindo ver lá. Ah, então obrigado. Eu achei Tá bom, estranho eu que eu também. a chamei e ela não apareceu. Não, Eu então achei, ela disse que aliás, tá Pode falar. não, aliás, eu acho que ela desconectou aqui, né? Ela disse que tá conseguindo ver normal. E Oi, ouvir professor. só que ela... É a Luana. Oi, tudo bem? Desculpa, eu estava bloqueada aqui, não estava conseguindo tirar do mudo. Mas para mim Ah, está então tá aparecendo bom. normal. Aí eu tive que sair Tá da bom. aula para voltar de novo. Obrigada, professor. Imagina, que é isso. Então tá bom. Então vamos seguir adiante aí. Sempre que acontecer isso, geralmente é na máquina da gente que pode dar algum tipo de problema, tá? Então vocês avisam, vocês dão uma saidinha, volta, a gente para um pouquinho aqui, não custa nada, tá bom? Mas interrompa, se acontecer alguma coisa, faça isso mesmo. Pode interromper.
Posso virar o slide, Reginaldo? Pode, obrigado. Tá, obrigado. Bom, então nós falamos aí que a primeira forma de fazer tudo isso, né? Nós vamos realizar aí uma avaliação, usar entrevista, pesquisa, questionário, observação, uma série de coisas. Você está fazendo um mapeamento, tá? E aí você tem várias formas de fazer esse mapeamento, tá? Depois, também buscar diferentes fontes de informação. E aí você vai conversar com o seu funcionário, você vai conversar com o líder, com o gerente, com o coordenador. Você também vai conversar com o seu cliente externo, com o seu fornecedor, né? Tudo isso para ter a melhor imagem possível, específica, do que pode estar acontecendo, tá? Ou de como as pessoas olham a tua empresa, como elas enxergam a tua empresa. Tudo isso é importante. Quanto mais informação você levantar, ok? Melhor vai ficar o teu diagnóstico organizacional. Você vai chegar mais próximo da realidade, ok? Então, você precisa buscar todas essas informações e buscar todas essas informações também de várias maneiras, ok? Depois, o que você vai fazer? O próximo passo é você comparar o estado real de uma determinada situação com o resultado desejado, né? E desenvolver um plano de ação concreto. Então, aí o que significa? Vamos supor que no ano passado você fez um diagnóstico organizacional, né? E agora você tem uma situação com os resultados que você deseja, que você levantou. Você vai fazer um comparativo e vai criar um plano de ação, ok? E todas essas atividades realizadas, elas deverão ser priorizadas e implementadas. Nós temos o péssimo hábito, né, com raras exceções, de que nós nos organizamos, a gente planeja, mas acaba ficando tudo no papel, a gente não coloca tudo isso para frente, né? Para tudo no papel, para tudo na anotação, para tudo no papel, né? Nós não vamos adiante. A gente planeja, a gente faz, monta slide, monta isso, monta aquilo, e acaba ficando tudo no papel, morre tudo no papel, tá? Quando você está fazendo diagnóstico organizacional, onde você está buscando uma solução porque você detectou um problema e você sabe a causa e quer resolver esta causa, é importante, como diz aqui que a gente colocou, que essas atividades deverão ser primeiro priorizadas e depois implementadas. Então, todo mundo tem que ter consciência, todo mundo tem que vestir a camisa, todo mundo tem que ser comprometido para aquilo que está se propondo, para aquilo que se quer fazer, realmente aconteça, tá? Porque se as pessoas não tiverem o comprometimento, o envolvimento, você não consegue chegar no resultado, tá? Então, tudo isso é importante, as pessoas tomarem consciência disso, né? As pessoas saberem que realmente ela faz parte de um determinado projeto, de uma determinada situação que precisa se chegar numa solução, tá? Muito bem. E aí, quais são os modelos de diagnóstico organizacional, por exemplo, que eu tenho? Tá? Existem muitos modelos que alguns pesquisadores, consultores, têm no mercado, já colocaram no mercado. Pessoas aí de renome, pessoas, bons profissionais realmente comprometidos, envolvidos. Então, eles têm uma série aí de modelos de como você efetuar um diagnóstico organizacional. Quer dizer, você praticamente já tem ali a receita pronta, você já tem o bolo, né? Não precisa pegar a receita, os ingredientes e montar, você já tem um bolo montado. É só fatiar e comer, tá? Agora, esses modelos, óbvio, eles têm determinadas características, né? Porque foram montados modelos baseados nas experiências, nos trabalhos que esses consultores e pesquisadores fizeram durante ao longo do tempo. Muito bem, eu posso utilizar um modelo desse numa empresa? Posso, nada impede que você faça isso, mas você precisa prestar atenção se realmente esse modelo vai adequar, se ele realmente se adequa à sua empresa, né? Então, o que você faz? Você pega um modelo, como dizia o velho guerreiro, Chacrinha,
nessa vida nada se cria, tudo se copia, né? Então você pode pegar esse modelo e adequar esse modelo à sua necessidade, né? Ao seu objetivo, o que você quer fazer, de que forma você quer fazer, como você quer fazer, né? Então, às vezes, você não tem ideia e um modelo desse vai te dar um norte, vai te trazer aí uma luz, vai te dar um direcionamento e tudo mais, ok? A não ser que realmente a sua empresa seja uma empresa realmente boa no mercado, né? Um capital de giro muito bom, recurso financeiro bom, que contrata aí um consultor para que ele possa fazer todo esse levantamento desse diagnóstico, né? Nós sabemos que tem empresas de consultoria que fazem isso, né? O cara vem, você diz qual é o problema, ou ele vai levantar e vai detectar eventuais problemas, também tem isso, né? Às vezes você acha que a sua empresa, ela está girando de uma maneira toda certinha, toda bonitinha, toda redondinha, e pelas suas costas está acontecendo alguma coisa, você não percebe. Então, as pessoas ficam caladas, né? Não vai ficar falando, ó, tem problema ali, tem problema aqui, né? Então, às vezes, essas empresas contratam consultores, eles entram dentro da empresa, baseado em todos aqueles modelos de entrevista, de questionário, de pesquisa, ele vai levantar e vai dizer, olha, você tem problemas aqui, você poderá ter problemas ali, tal departamento está agindo dessa forma, né? A partir daí, se faz todo um trabalho, né? Bom, quais são os modelos organizacionais que eu tenho? Eu tenho sistema aberto ou um sistema fechado, tá? Então, o que significa o sistema aberto? O modelo de sistema aberto, ele vai sugerir que todos os componentes dentro de uma organização, eles estão interrelacionados. Então, portanto, se você alterar um determinado componente, basicamente você vai afetar todos os outros componentes, ok? Então, o diagnóstico organizacional dentro de um sistema aberto, ok? Todos eles estão interrelacionados, eles estão interligados. Então, se eu mexer em alguma coisa numa determinada peça, consequentemente, eu vou atingir as outras peças. Tá? É como se eu tivesse um departamento, dentro desse departamento eu tenho subsistemas ali dentro dele. Vamos pegar, por exemplo, vamos fazer a coisa mais fácil. Eu tenho financeiro, e dentro do financeiro, por exemplo, eu tenho um grupinho que trabalha com crédito, outro grupinho que trabalha com cobrança, outro grupinho que trabalha com emissão de ordens de pagamento, outros que fazem recebimentos, e assim sucessivamente. Se eu fizer um diagnóstico organizacional num grupinho desses, consequentemente, eu vou atingir todos os outros, porque eles estão interrelacionados, tá? Então, eu não posso separar isso. É isso que eu estou falando de sistema aberto, né? Todos eles estão interligados. Então, se eu tiver que mexer, eu preciso mexer com todo mundo, ok? Então, vamos supor lá ainda dentro do departamento financeiro, você tem o pessoal da cobrança, você tem 2, 3 pessoas que trabalham na cobrança, né? Vamos supor que dentre essas 3 pessoas começa a haver ali um mal-estar entre elas, elas começam a não se entender muito bem, trabalhar muito bem, perde a essência da equipe, por exemplo, né? Então, eu falar, eu tenho um problema ali, uma gestão de conflitos, eu preciso resolver aquela gestão de conflitos. Eu não consigo resolver só com aquele grupo, eu preciso trabalhar todo mundo, porque todo mundo está interligado, ok? Funciona mais ou menos assim, nós somos humanos, claro, e geralmente a gente pende para um lado, pende para o outro, aquela coisa toda, né? Então, por exemplo, né, nesse exemplo, se você tem uma gestão de conflitos, o restante do outro grupo, ele sempre vai pender para um lado ou pender para o outro. Então, ele vai defender alguém e vai contra a outra pessoa. Por isso que eu preciso trabalhar com todo mundo junto quando eu estou com o sistema aberto, ok? Já no sistema fechado, o modelo do sistema fechado, ele não promove nenhum tipo de flexibilidade e adaptabilidade, pois ele vai ignorar
completamente o ambiente externo e se concentra inteiramente no componente interno, tá? Só que funciona assim. Hoje em dia, se eu ignorar uma força externa, é sinal que eu estou numa organização muito fraca, né? Condenada à crise, por exemplo, condenada ao fracasso, porque ela não está preparada adequadamente para enfrentar uma mudança que, porventura, possa surgir, tá? Então, eu preciso também tomar este cuidado quando eu estiver trabalhando com o sistema fechado. Quando você faz diagnóstico organizacional, você precisa envolver um grande número de pessoas, né? Toda informação que você receber, ela é importante, eu não posso descartar as informações, né? Então, Então, não mexe no slide não, por favor. Só um minutinho. Ai, meu Deus. Só um minuto, gente, que caiu o slide aqui. Aqui, né? Então, eu preciso tomar muito cuidado com isso, né? Então, tá aí a explicação, né? O modelo aberto, o modelo fechado que a gente acabou de falar, tá? Depois nós temos aí os métodos para que nós possamos levantar o diagnóstico, né? E como nós estamos falando, nós temos aí entrevista, eu tenho questionário, eu tenho análise de documentos, observação direta, experiência própria e a autodescoberta, tá? Aqui também é uma ideia de métodos que você tem, de formas que você tem de levantar as informações que você necessita. Mais uma vez eu friso que você pode criar outras formas, né, para fazer o seu levantamento de acordo com a sua necessidade, tá? Então, partindo da premissa, o que seriam as entrevistas? O próprio nome está dizendo, não é complicado a gente saber, né? Então, a entrevista ela pode ser estruturada ou não realizada, né, de forma individual ou em grupo, né? Então, quando eu vou começar a fazer o meu mapeamento, né, começar a levantar os dados, para mim poder levantar o diagnóstico organizacional, saber o que realmente está acontecendo, para que depois eu possa fazer a ação, eu começo a entrevistar o time, a empresa, os colaboradores, os funcionários, enfim, né? Se você, vamos dizer que nós estamos fazendo da empresa toda, então eu começo a entrevistar esses funcionários. Então eu posso fazer isso de forma individual ou em forma de grupo, lembrando sempre que quando você faz alguma coisa em grupo, muitas vezes você acaba fazendo com que algumas pessoas se sintam ali acanhadas, né? Se sintam tímidas e acabam não colocando para fora o que realmente teria interesse. Ela acaba não contando aquela informação que talvez fosse preciosa para você, tá? Então, é importante, no caso aqui, a sugestão é mesclar os dois, né? Fazer tanto em grupo quanto
individual, porque em grupo você vai ver como é que as pessoas se comportam e depois, individualmente, você tem um outro comportamento. Eu acho que isso é um dado importante, já que nós estamos levantando uma série de informações, então eu começo a pegar informações de todas as pontas e todos os lados, né? É interessante você ver como uma pessoa se comporta individualmente, como ela se comporta no grupo, ok? Depois eu tenho aí os questionários. Então, o questionário, o que acontece? Ele pode atingir rapidamente um número maior de pessoas e trazer também dados numéricos que devem ser interpretados. Porém, o consultor, ele precisa ter a competência, tá? Ele precisa ser um cara muito bem, ele precisa ser um cara muito habilidoso para elaborar e também para interpretar as respostas, né? Porque o que pode acontecer? Se eu faço um questionário, né? E vamos supor que eu faça um questionário aí com uma questão aberta, né? Não é uma questão fechada, tá? Uma questão aberta. Dependendo do que a pessoa escrever, se eu não tiver aquele feeling, aquele DNA, né? Um conhecimento necessário, eu posso interpretar de uma maneira diferente o que a pessoa está escrevendo. Então, pessoas que trabalham nessa área precisam ser pessoas realmente que tenham um conhecimento muito grande, né? O questionário também, diferentemente da entrevista, ele é muito mais rápido no levantamento de informação, né? Porque o questionário, você coloca lá, por exemplo, 10 questões, a pessoa vai, responde as 10, devolve. Na entrevista é um pouco diferente, porque na entrevista você senta, você conversa, dependendo do que a pessoa respondeu, você vai por um caminho, ou vai por outro caminho, de repente, às vezes sai um pouco fora, ou você percebe uma coisa mais interessante, e começa a dar um pouco mais de corda. Então, ele é mais oneroso, ele demora um pouco mais para que você tenha as informações, né? Mas, por outro lado, essas informações, elas vêm de uma forma muito mais fidedigna, de uma forma muito mais consistente, digamos assim, né? Depois nós temos aí a análise de documentos. Como o próprio nome está dizendo, você vai pegar aí, por exemplo, uma série de documentos e vai verificar os números, os resultados, os procedimentos, de toda a documentação escrita, enfim, tudo que tiverem te apresentando, né? Como vantagem, traz a objetividade do trabalho e ocupa mais tempo ao consultor do que os profissionais da organização, do que o cliente, por exemplo, né? Porque quando você está fazendo entrevista, quando você está fazendo questionário, quem está perdendo tempo são os funcionários da empresa, e não você como consultor. O teu trabalho está girando rapidamente. Agora, quando você precisa analisar alguns documentos, né, o que vai acontecer? É você que vai perder tempo e não o seu cliente, tá? Então, tudo você precisa ter atenção, você precisa pesar para saber o que é que está acontecendo, tá? Observação direta. São nomes muito específicos, né? Só de ler os títulos, a gente já imagina, você já consegue ter um parâmetro disso, né? Então, a observação direta, ela envolve a participação em reuniões importantes, bem como a observação do trabalho em determinadas áreas. É uma fonte rica, porém, o consultor precisa ter a percepção aguçada e habilidade para traduzir essas informações técnicas e objetivas. Então, por exemplo, você está lá, você foi contratado, você é um consultor, você vai estar levantando, mapeando a empresa, né, levantando os dados, e é importante que você participe de uma reunião. A sua participação nessa reunião não é uma participação ativa nos assuntos da reunião. É simplesmente como um observador. Você vai ficar observando como as pessoas se comportam diante dessa reunião, diante das outras pessoas, quando tem que expor alguma coisa, quando lhe é perguntado alguma coisa, de que forma responde, como não responde, tudo mais, né? Então, a exemplo também da análise de documentos, ou da solução do questionário, até mesmo da entrevista, enfim, de tudo que nós estamos fazendo aqui,
exige do consultor uma habilidade técnica aí, aguçada, né? Um conhecimento objetivo muito bem apurado, porque ele precisa fazer esse levantamento, ou seja, ele vai tirar conclusões daquilo que ele está observando, né? Então, você ter conhecimento de tudo isso, você ter o DNA de tudo isso, é muito importante, né? Porque uma informação que você escutar, que você observar e traduzir isso de uma forma diferente, vai ter uma consequência muito grande no final do seu relatório, no laudo do desenvolvimento organizacional, tá? Então, tudo tem que ser feito com muita parcimônia, com muito cuidado, com muita atenção, com muito comprometimento, envolvimento, dedicação, para que você não faça alguma coisa errada, tá? Depois você tem aí a experiência própria, né? Prestando atenção e traduzindo os comportamentos que percebe na organização para com você e para com o trabalho, poderá ser útil para entender o estilo de gestão e a cultura da empresa. Então, a experiência própria é aquela experiência que você traz, a sua bagagem que você está trazendo, né? E essa experiência dentro da sua empresa, você alia a sua experiência com o que está acontecendo dentro da empresa. Então, óbvio, né? Você fala, bom, já passei por essa situação, eu já sei o que é. Você olha outra coisa e fala, eu já sei no que aquilo vai acontecer. Por quê? Porque você tem a experiência, né? Você tem o feeling, né? Você, só de cheirar, você já percebe o que está acontecendo. Tá? E por último, nós temos aí a autodescoberta, né? Por meio de reuniões com aqueles que têm interesse no trabalho, quem que seriam essas pessoas? O gestor, os gestores, os caras que contrataram o serviço e os que terão que agir a partir dele, que são os colaboradores aí de uma forma geral, servindo como um facilitador na discussão dos problemas e a sua dimensão. Então, esse método se assemelha ao que foi proposto como diagnóstico participativo, tá? Então, você tem aí o envolvimento, né, de todos os gestores, você também tem aí o envolvimento dos colaboradores, e nesse meio tempo aí, nesse imbróglio, digamos assim, você passa a ter aí uma autodescoberta das coisas que vão começar a surgir, né? Então, às vezes, muitas vezes não é perguntado nada, não é falado nada, mas, de repente, numa reunião dessas, onde está todo mundo, alguém vai falar alguma coisa, por exemplo, que talvez não pudesse dizer, ou não havia lembrado de dizer, né? E vai falar alguma coisa e você acaba descobrindo alguma coisa que vai fazer muito interesse, tá? Uma outra forma muito legal, muito bacana, de você fazer o diagnóstico organizacional, para você saber aí na resolução do seu problema, por exemplo, né? Os 5 porquês, né? A pergunta, os 5 porquês. E nós falamos também que é conhecido como análise da causa raiz. Então, um japonês, né, o mesmo que inventou lá o da Toyota, né, o 5S lá da Toyota, ele diz que você fazendo 5 perguntas, você consegue chegar no resultado de um determinado problema. Tá? Então, os 5 porquês é uma técnica para se encontrar a causa raiz de um defeito ou de um determinado problema, ok? Tá? De um determinado problema. Tá? É uma técnica de análise que parte da premissa que depois que você faz 5 vezes a mesma pergunta, o porquê, né, em relação ao problema que está acontecendo, sempre relacionado com a causa anterior, tá, você vai conseguir determinar a causa raiz do problema ao invés da fonte do problema. E esses 5 porquês, ele é muito utilizado na área da qualidade, tá? Para se levantar problemas da qualidade, ok? Então, é interessante. Ah, meu Deus. Espera um minutinho, gente.
Ai, Senhor. É hoje. Bom, enquanto ele vai abrindo, então é interessante essas 5 perguntas, porque você consegue chegar de uma forma muito rápida, muito direta, basicamente na solução do seu problema, né? Então você sempre vai fazer a próxima pergunta baseado na resposta anterior da pessoa, tá? É a mesma coisa que eu perguntar assim para você, o que é isso? Você responde, é uma caneta. Mas por que? É uma caneta vermelha, você responde, né? Aí eu pergunto para você, mas por que ela é vermelha? Você fala, porque tem tinta vermelha. Aí eu pergunto, mas por que tem tinta vermelha? Preciso escrever com uma cor diferente. Mas por que você precisa escrever com uma cor diferente? Para que a pessoa possa observar o que eu estou escrevendo. E assim sucessivamente. Só que ele diz que 5 vezes que você faz essa pergunta, você já consegue chegar na causa raiz do problema. Ok? Então, vamos pegar aqui. Vamos lá. Aqui. Tá? Então, é assim, ó. Por qual motivo são 5 porquês? Então, tá lá. Ó. A razão é que, geralmente, quando indagado sobre o que causa um determinado problema, o ser humano tende a culpar alguma coisa ao invés de raciocinar e realmente procurar a causa. Então, isso está intrínseco na gente. Né? Vou fazer uma brincadeira com vocês aqui, né? Sem julgar ninguém, óbvio. Mas assim, por que você não fez a prova? Porque eu estava sem internet. Mas por que você não me procurou antes? Porque eu não tive tempo. Mas por que você não teve tempo? Porque eu tinha coisa mais importante para fazer. E assim sucessivamente. Né? Você vai perguntando alguma coisa referente à resposta anterior. Então, eu sempre eu sempre penso, pendo, aliás, para culpar alguém. Eu nunca sou culpado de nada, ok? Quando tem um problema, eu sempre jogo a culpa em alguém. Eu não fiz a prova porque eu não tinha internet, eu não fiz a prova porque eu não conseguia acessar o AVA, eu não entrei na aula porque o AVA não estava abrindo. Então, em vez de eu buscar uma solução, eu culpo alguém. É muito mais fácil para mim, ok? Então, geralmente se diz assim, o primeiro porquê é porque nós temos um sintoma, né? O segundo porquê, porque nós temos uma desculpa. O terceiro, porque nós temos um culpado. O quarto, nós temos uma causa. E, por último, nós temos a raiz. Então, como é que isso vai funcionar? Ele funciona mais ou menos dessa forma aqui, né? Por exemplo, os clientes estão reclamando muito dos atrasos nas entregas. Então, a primeira pergunta, por que há atraso na entrega? Porque o produto nunca sai da fábrica no momento que deveria. Então, veja que a segunda pergunta está diretamente relacionada com a resposta da primeira. Por que o produto não sai da fábrica quando deveria? Porque as ordens de produção atrasam. Veja, nós já fizemos 2 perguntas e eu estou ainda colocando culpa em alguém, né? Não sou eu, o problema não é comigo, o problema está sendo com os outros. Por que a ordem de produção atrasou? Porque o cálculo das horas de produção sempre fica menor do que a realidade. Por que o cálculo da hora sempre fica menor do que a realidade? Porque estamos usando um software ultrapassado. Por que estamos usando um software ultrapassado? Porque o engenheiro responsável ainda não recebeu o treinamento do software mais atual. Mas por que o engenheiro não recebeu o treinamento do software mais atual? Porque não há um planejamento adequado no processo de capacitação e treinamento. Pronto. Você chegou na causa raiz. Falta de planejamento no processo de treinamento e capacitação. Ou seja, porque eu não dei um treinamento para uma determinada pessoa, a falta desse treinamento te leva a uma série de problemas que vai causar em entrega um atraso na sua entrega. Percebe? É como se fosse assim, por que esse produto não saiu?
Ah, porque eu não recebi a ordem de fulano. Mas por que não recebeu a ordem de fulano? Ah, porque a ordem foi calculada errada, e assim sucessivamente, percebe? Se você parar agora pensar em alguma coisa do teu trabalho, na tua empresa, o que você faz, você vai ver que você consegue colocar uma série de exemplos da sua empresa, da realidade, dentro desse questionamento aqui, tá? Então, essa é uma das formas rápidas, uma das formas inteligentes, né? É uma das formas práticas para você chegar na causa raiz. Então, foi aquilo que a gente falou. Se eu simplesmente fosse resolver o problema, tá? Que seria, por que atraso na entrega? Porque o produto nunca sai da fábrica no momento que deveria. Se eu parar só nisso aqui, o que eu iria fazer? Talvez eu fosse onerar a empresa. Ah, vou contratar frete, vou chamar alguém para entregar essa mercadoria, vou deslocar um funcionário para pegar isso e entregar não sei onde, vou comprar outro veículo, vou contratar outro funcionário para fazer as entregas. Percebe? Se você não for na causa raiz e só no problema, o teu problema sempre vai perdurar. Você sempre vai ficar da mesma forma, você sempre vai ficar da mesma maneira. Por exemplo, vamos pegar um outro exemplo aqui, tá? Uma fábrica de chocolate recebe muitas reclamações sobre o seu produto final e o coordenador da qualidade decide por utilizar a metodologia dos 5 porquês com a sua equipe. Então, a maior parte das reclamações dizem que o chocolate não está mais crocante, mais gostoso, como era antigamente, né? Então, vem a primeira pergunta. Por que o chocolate não está crocante? Porque o produto chega muito tarde ao cliente e perde a sua característica original de produção. Mas por que o chocolate chega tarde no cliente? Porque a transportadora não consegue não consegue entregar em tempo hábil. Mas por que a transportadora não entrega no tempo hábil? Porque ela realiza apenas uma viagem por semana, transportando uma quantidade muito grande de produtos. Mas por que ela realiza uma viagem por semana? Porque a fábrica de chocolate identificou que, entregando em apenas uma vez toda a sua produção semanal, os custos de transporte seriam reduzidos. Mas por que ela decidiu reduzir custo de transporte? Para aumentar o lucro. Então, parou aí, né? Então, ela quer aumentar o lucro. E aí, o que ela está esquecendo aí do problema? A gente pode continuar fazendo várias perguntas? A gente pode. Porém, a gente já chegou numa conclusão aqui importante, né? A fábrica de chocolate decidiu aumentar o seu ganho, reduzindo despesas operacionais, no caso do custo do transporte. Só que o que ela esqueceu? Que tomando essa decisão, ela acabou, talvez, sem saber, óbvio, né? A gente não pode julgar logo de cara, precisa ser vasculhado, tudo isso precisa ser perguntado, precisa ser entendido, né? Então, ela abriu mão da qualidade do seu produto, pois o chocolate já não chega mais crocante ao cliente, porque que exige que isso seja um requisito do produto, né? Então, ela esqueceu que talvez o produto dela é um produto fresco, um produto que precisa chegar crocante num determinado lugar e tudo mais. E ela resolveu aumentar o lucro e simplesmente parametrizou fazer alguma coisa, né? Então, cheguei na causa problema, na causa raiz, tá? Aí sim, eu consigo resolver o meu problema, tá? Depois eu tenho outras maneiras, eu tenho outras 4 ferramentas, dentre outras, né? Você tem várias outras ferramentas que você pode utilizar para fazer o levantamento aí do seu diagnóstico organizacional, tá? A gente separou aqui 4 ferramentas, que talvez sejam 4 ferramentas que são as mais utilizadas, e por um grande número de vocês, essas ferramentas já são muito conhecidas, tá? Deixa eu só voltar no exemplo anterior, que me deu uma luz aqui. Nós falamos em 5 porquês, e talvez você tenha reparado que aqui nós temos 6 porquês, tá? Eu posso ter 10 porquês, ok? Só que a pessoa que elaborou, que criou esse sistema, ele tem como parâmetro que 5 perguntas
5 porquês que você fizer já é o suficiente, tá? Para que você chegue na solução, né? A gente não fez o comentário aqui, mas é o Taiichi Ohno, né? O pai do sistema de produção Toyota, ok? Então, foi ele que criou, né, esse sistema dos 5 porquês, né? Aqui nós estamos vendo 6 porquês. Se vocês pegarem no LDI de vocês, dessa disciplina, você vai ver lá que lá também tem 6 porquês, tá? Mas isso não significa que esteja fora do parâmetro, não. Você pode ir até mais aqui, né? Você pode até seguir mais adiante, tá? Por exemplo, aqui nesse exemplo que nós estamos aqui na frente, eu poderia fazer mais uma pergunta, né? Por que não há um planejamento adequado no processo de capacitação e treinamento? Ah, porque o engenheiro não tem tempo, ou porque o engenheiro só vem 2 vezes por semana. Ah, mas por que ele vem só 2 vezes por semana? Ah, por questão de contenção de custos, por exemplo, ou porque ele tem outros afazeres em outras empresas. Então, você fala, não, então, peraí, se ele está trabalhando em outras empresas, e eu preciso dele aqui para resolver o meu problema, então eu vou trocar o funcionário. Percebe? Então, eu fiz mais 2 perguntas, mais uma pergunta, para chegar na causa raiz. Então, tudo vai depender do que você quer fazer, como você quer fazer, onde você quer chegar, tá? É sempre assim. Você que está administrando, você que sabe o que você quer, né? Eu costumo dizer assim, quem está dirigindo o veículo para um determinado lugar conhece o caminho mais curto. Ele pode até ser maior, mais comprido que o meu, que estou como passageiro. Mas aquele que está dirigindo, para ele vai ser mais curto, porque ele conhece farol, ele conhece buraco, ele conhece quebrada, ele conhece onde tem radar, ele conhece uma série de coisas, que se ele fosse, por exemplo, pelo meu caminho, ele teria que ir mais devagar, porque ele não sabe onde tem um radar, ele não sabe onde tem farol, ele não sabe onde tem lombada, buraco, enfim, essas coisas todas, percebe? Então, nem sempre, não, vai pelo meu caminho que ele é mais curto, significa que realmente ele vai ser mais curto, tá? Então, a mesma coisa aqui, quando você estiver fazendo o levantamento do diagnóstico ou tentar chegar numa determinada solução, você que vai ter que saber de que forma você vai fazer, como você vai fazer para chegar numa determinada solução aí, tá bom? Bom, nessas 4 ferramentas que nós temos aqui, que algumas já são mais do que conhecidas de cada um de nós, mas vamos dar uma relembrada. A primeira delas aí é a análise SWOT, para quem não conhece, né? Análise SWOT ou análise FOFA, porque aqui nós temos uma sigla em inglês, né? Que significa força, fraqueza, oportunidade e ameaça, né? Então, força nossa, me fugiu aqui. Força e fraqueza significa tudo aquilo que você tem no ambiente interno e as oportunidades e as ameaças é tudo aquilo que você tem no mercado, nossa, falhou de novo, no ambiente externo. Então, ambiente interno e ambiente externo. Então, repetindo, força e fraqueza o que você vai detectar dentro da tua empresa, no ambiente interno, e a oportunidade e a ameaça é o que você vai detectar no ambiente externo, tá? Então, força, então é tudo aquilo que eu tenho de força, né? Tudo aquilo que está relacionado à minha força e tudo aquilo que também me enfraquece, e no ambiente externo, todas as oportunidades que eu tenho, mas também todas as ameaças que eu tenho, tá? Talvez agora você faça a pergunta para mim, ou você esteja se questionando, mas a análise SWOT não é só para mim levantar na área comercial, na área de investimentos, quando eu quero abrir uma empresa, etc. e tal, também, tá? Nós temos algumas ferramentas que elas são múltiplas, né? Necessariamente eu não preciso usar para este caso ou para aquele caso. Basta eu fazer aí uma adaptação, tá? Você pode pegar a análise SWOT, por exemplo, e colocar ela na tua vida pessoal, tá? Então, vamos supor aí que você está querendo casar, vai. Quer casar, mas não tem namorado, não tem noiva, não tem absolutamente nada. Você está totalmente solteiro e ninguém está pedindo seu currículo, né? Você está desesperado. Então, você pode fazer análise SWOT. Quais são as minhas forças, quais são as minhas fraquezas? E lá fora, quais são as oportunidades que eu tenho, quais são as ameaças que eu tenho? Tá?
Então, você vai lá pegar a força que você tem, você vai falar, eu tenho dinheiro, eu tenho casa, eu tenho carro. Qual é a minha fraqueza? Eu sou velho, sou feio. Muito bem. Lá no ambiente externo, quais são as minhas oportunidades? Eu vou num determinado lugar que tem um monte de pessoas ali que eu posso me relacionar. Quais são as suas ameaças? Tem gente muito mais bonita lá, ou tem um número muito maior de pessoas, né, do que pessoas para se relacionar. Quer dizer, tem muito mais gente procurando do que gente, tem muito mais demanda do que procura, né? Então, é mais ou menos assim. Então, a análise SWOT, ela vai servir justamente para isso, tá? Então, no diagnóstico organizacional, você também pode usar a análise SWOT, né? O que está acontecendo dentro da tua empresa relacionado aí ao seu clima organizacional. É importantíssimo isso. Depois nós temos aí a matriz Guth, né? Matriz Guth significa gravidade, urgência e tendência, né? Então, ela funciona mais ou menos igual à análise SWOT, mas ela promove uma análise completa das dimensões internas e externas da organização. Tá? O seu grande diferencial é a capacidade de apontar aquelas questões prioritárias de acordo com os dados levantados, porque ali você tem gravidade, você tem a urgência e você tem a tendência. Tá? Essa possibilidade de você identificar questões mais urgentes, ela contribui para a popularidade. Muitas vezes a empresa consegue identificar esses seus problemas, mas não sabe por onde começar, tá? Então, dependendo daquilo que você tem, né, ele vai ficar muito mais fácil você levantar, tá? Depois nós temos o Balance Scorecard, né, que é uma ferramenta que trabalha com o alinhamento entre o planejamento estratégico e as atividades operacionais. Com isso, né, com essa mobilidade, né, com esse alinhamento, ele articula o resultado desejado e passa a trabalhar os seus colaboradores para atingir os seus objetivos por meio de suas habilidades de conhecimento e motivação, tá? Essa ferramenta, o Balance Scorecard, ele traduz a visão da empresa, né, construindo aí um consenso entre colaborador, comunicar e ligar a estratégia em todos os níveis organizacionais, planejar o negócio, alocar recursos, definir prioridades, enfim, uma série de coisas aí, fortalecer feedback, tá? Que é necessário para que todo o processo possa ser duradouro, né? O feedback é uma coisa importantíssima. Se você faz o seu levantamento no seu diagnóstico organizacional e você chega depois no final no resultado, é importante você repartir esse resultado com os seus colaboradores. Olha, a empresa está assim, a empresa está assada. Isso tudo é muito importante, porque você motiva o seu funcionário, né? Ele se sente importante, ele se sente participativo, tá? Por último, nós temos aí a antiga sigla, né, do PDCA, né? Planejar, dirigir, controlar e ação, né? Então, eu planejo, depois eu dirijo, né? Eu vou dizer quem serão as pessoas que vão trabalhar num determinado projeto, depois eu tenho aí o controle e tenho a ação, ou seja, você vai construir todo um planejamento para fazer alguma coisa, depois você vai dirigir, você vai executar, você vai direcionar, ou seja, você vai escolher as pessoas que irão desenvolver esse projeto, que irão trabalhar diretamente nesse projeto, depois você tem aí a checagem, o controle, né, para saber se tudo aquilo que você planejou e as pessoas que você escolheu estão trabalhando dentro do que foi planejado, dentro do que foi acordado, dentro do que foi discutido, e caso esteja acontecendo alguma coisa diferente, você tem o último item, que é a ação. Ou seja, você vai tomar uma determinada ação para reconstruir ou para remodelar alguma coisa que você fez no planejamento que talvez não esteja dando certo, não esteja muito bem adequado, tá? Vamos pegar um exemplo prático aqui, hein, para que a gente possa entender o ciclo PDCA. Hoje é quinta, quarta, terça-feira. Na terça-feira começou em São Paulo, vocês devem acompanhar, alguns de vocês, inclusive, devem trabalhar em São Paulo, né? E devem estar acompanhando tudo que está acontecendo, porque é interesse de todo mundo também, né?
fizeram lá alguns bloqueios em São Paulo, primeiro alguns bloqueios educativos, para dizer para as pessoas a importância de ficar em casa, não sair, exceto se seja por necessidade e tal, aquela coisa que todo mundo já está sabendo. Né? Já na terça, hoje é quarta, né? Já na terça-feira, eles fizeram de uma forma mais incisiva, né? Começaram a bloquear vias, pista que tinha 4 transformava em uma, eram várias pistas na cidade, etc e tal, aquela coisa toda, né? Percebeu-se no final do dia, né, que aquilo não deu certo, e hoje voltou tudo ao normal, né? Voltou de novo, refizeram tudo, não deu certo. Então, o que os caras fizeram? Os caras fizeram aqui o ciclo PDCA, né? Eles planejaram, aí eles direcionaram, eles executaram, ou seja, pegaram as pessoas, a guarda municipal, os guardas de trânsito, pessoas de postos de saúde, né? Pessoas que trabalham com informação, pessoas da prefeitura, aquela coisa toda, colocou todo mundo na rua e fizeram toda a operação, né? Houve aí o controle, a checagem, as pessoas ficaram, né? Quem organizou tudo isso, checou para ver o que estava acontecendo, de que forma estava acontecendo, e percebendo que aquilo não deu certo, né? Não teve a eficácia que eles haviam planejado, porque eles acharam que fazendo isso as pessoas... porque a ideia realmente foi essa, né? Fazer com que as pessoas se sentissem incomodadas e que não saíssem de casa, né? Mas logo no primeiro dia eles perceberam que aquilo não deu certo. Então, claro que todo bom administrador, todo mundo que está à frente, tem que ter a capacidade, o reconhecimento do engano, do erro, sei lá, da tentativa que fez, digamos assim. Não vou dizer que a pessoa errou, ele tentou fazer alguma coisa, mas que não foi condizente com a realidade, porque acabou atrapalhando uma série de pessoas que realmente precisavam chegar cedo nos seus locais, que eram principalmente as pessoas que trabalham na saúde, né? Teve até ambulância que ficou parada no trânsito, aquela coisa toda, tá? Então, o ciclo PDCA, ele funciona justamente dessa forma, né? Nós vamos planejar uma determinada ação, nós vamos executar essa ação, depois nós vamos controlar tudo o que está acontecendo, e aquilo que estiver de errado a gente vai consertar, ok? Bom, pessoal, para hoje era isso, né? Enquanto eu tomo um golinho de água aqui, né, eu peço para vocês não saírem ainda, tá? Só para mim, marque aqui o número de pessoas presentes, não é chamada, vamos deixar claro, eu não estou fazendo chamada, muito menos estou bloqueando alguém que queira entrar, não existe esse bloqueio, a entrada aqui ela é automática, está habilitado para entrar automaticamente, tá? Eu não bloqueio ninguém, ok? Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, enquanto eu faço as minhas anotações aqui, pode ficar à vontade. Boa noite, professor. Aqui é a Andressa. Quem é? Andressa. Oi, Andressa, diga. Professor, essa é uma pergunta do trabalho que a gente enviou para o senhor por e-mail. Você deve ser de RH, né? Isso. Aguarda que eu vou dar retorno para vocês, tá? Ah, tá. Não, eu só perguntei porque eu entrei um pouco antes no portal e lá não tava constando que o meu trabalho tá ausente. E você entregou? Enviei sim. Entreguei bem antes da data. Mas entregou ainda. no prazo? Você entregou no prazo? Entreguei no prazo. Não passei. Entreguei no prazo e ainda fiquei de olho. Esse trabalho... Pode falar, perdão. Você faz o seguinte, me encaminha o e-mail original, pode ser? Posso, claro. Reencaminha, tá? Tá. Para mim ver o que aconteceu aqui.
Sim, porque alguns trabalhos eu sei que algum pessoal tava com problema no e-mail. Até fiquei preocupada, de olho, mas assim, o meu e-mail não falou nada que o trabalho não foi enviado. Por isso que eu fiquei bem tranquila. Agora que eu fui entrar para dar uma olhada nos polls, aí tava constando ausente. Ausente, tá bom. Então reenvia o e-mail para mim e eu vejo o que foi que aconteceu. Certo, professor. Obrigada. Imagina, eu que agradeço e antecipadamente te peço desculpa por alguma eventualidade, algum erro meu, tá bom? Não, tranquilo. Obrigada, professor. De nada. Só mais um minutinho, gente. Dura que eu estou fazendo a checagem e as pessoas ficam entrando. Eu tenho que voltar tudo. Professora, aqui é Doroti, do quarto semestre de RH. Só um minutinho, Dorothy. Por favor, só um minutinho.